Saudações, rapaziada. Vamos aqui para mais uma aulinha, né? E aí, como o próprio título já diz, vamos falar sobre capacitores, né? Que é um outro elemento de circuito que é bastante empregado aí, né? Tudo basicamente que a gente usa de eletrônico e tal, possui esses camaradinhos aqui nas placas de circuito, né? Então, os celulares que a gente usa, não nesses tamanhos, né? O celular possui capacitores em escala bem reduzida, capacitores e resistores. Mas basicamente tudo que é eletrônico que a gente usa possui capacitores, resistores e assim por diante, né? Então aqui a gente vai ver capacitores e nada mais justo do que começar pela definição. Então, como a gente já pode ler aqui nesse textinho, né? O capacitor é o elemento de circuito que armazena energia na forma de energia potencial elétrica, né? Então vamos tentar destrinchar essa frase ao mesmo tempo que eu mostro a representação do capacitor para vocês, né? Capacitor, quando a gente representa ele no circuito, costumamos representá-lo assim, né? Claro que já vi alguns livros usando essa representação aqui, né? Uma plaquinha torta e uma reta, né? Para representar também o capacitor, mas aí já são livros de ensino superior. E também é, a gente pode também empregar a representação meio que tridimensional do capacitor, que são plaquinhas aqui é, de mesma área, espaçadas de uma distância x entre si, por exemplo, né? E elas não são conectadas, né? Existe um vácuo ali entre elas, beleza? E aí, o que está acontecendo? Quando o capacitor ele é inserido no circuito, fluem corrente elétrica ali nos fios que ligam aquelas placas, né? Aqui não existe nada, né? Mas esses fios estão conectados aqui ao resto do circuito. Então existe sim o transporte de cargas ali ao redor, né? Só que essas cargas elas vão se acumulando, né? Elas sempre vão seguindo uma direção preferencial, por exemplo, para cá, né? Então quando elas vão se acumulando aqui, ó, seguindo essa direção aqui da corrente, eu tenho um acúmulo de cargas em cada placa, sendo que essas cargas aqui, por definição, têm que ser iguais à carga da placa da direita em módulo, tá? Em módulo, porém sinais opostos. E aí a gente sabe muito bem, pessoal, que carga positiva com carga negativa vai fazer força de atração, e aí essa força de interação que existe entre as duas, né? Tem aulinha aí no canal explicando isso, né? Essa força de interação entre elas pressupõe a existência de uma energia potencial de interação, né? A nossa famosa energia potencial elétrica, né? Então, aqui no meio das placas do capacitor vai existir várias energiazinhas de interação. E o capacitor ele armazena energia justamente na forma de energia potencial elétrica, que é a energia de interação entre as cargas distribuídas aí nas placas dos capacitores, beleza? Aqui ao lado eu deixei um capacitor real, né? É um capacitor bem famoso, inclusive os capacitores mais utilizados aí em circuitos são os cilíndricos, né? Que tem essa geometria cilíndrica. Tem aula aí no canal também explicando como é que funciona cálculo de capacitância para geometria cilíndrica no capacitor, né? Mas a gente costuma trabalhar bastante, pelo menos nas questões aí no papel, com o capacitor de placas planas, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Já vimos a representação e a definição. Agora a gente vai definir a carga no capacitor, né? Para isso, primeiro eu preciso definir aqui, ó, os terminais do capacitor. Então lembrando que o meu capacitor eles são duas plaquinhas, né? Espaçadas de x entre si. E eu vou supor que esse capacitor está conectado nos terminais A e B. E que existe uma diferença de potencial UAB, beleza? Aí a gente já consegue fazer o seguinte, rapaziada. Esse capacitor ele vai se carregar com cargas positivas de um lado e negativas do outro. Tanto faz qual que vai ser positiva ou negativa, né? Tanto faz. Então eu vou assumir que o B é negativo e as cargas na placa da esquerda são positivas, beleza? Nada me impede. A única coisa que eu tenho que ter atenção é as cargas elas são de mesmo valor em módulo, beleza? Eu não posso ter um Q1 na direita e um Q2 na esquerda, por exemplo. Isso aí não pode acontecer. Eu tenho que sempre ter a mesma quantidade de carga nas duas placas, beleza? Porque senão a gente não teria um capacitor de equilíbrio, ok? E aí a gente consegue criar uma formulinha bem interessante, né? Primeiro de tudo, a gente consegue perceber uma coisa aqui já de cara, né? Como aqui eu tenho uma concentração de cargas negativas, é de se esperar que o potencial de B seja menor do que o potencial de A, que é onde ficam concentradas as cargas positivas, beleza? Então a gente já tem essa primeira relaçãozinha aqui, né? Só a título de curiosidade, mas o que interessa para a gente é a diferença de potencial nos terminais do capacitor, que a gente também fala bastante, usa a terminologia diferença de potencial nas armaduras do capacitor, que são as placas, né? Então, esse UAB é a diferença de potencial nas armaduras do capacitor, e existe uma equação muito bonitinha, né? A carga do capacitor é igual a C que multiplica UAB, beleza? Sendo que esse UAB é a DDP nas armaduras do capacitor, que
é a carga do capacitor, carga armazenada no capacitor, e esse carinha aqui, quem que é? Esse C é justamente a letra que vai representar a capacitância do meu capacitor. Capacitância é uma medida de quanto de carga ele consegue armazenar, né? Capacitância. E a gente vai ver aí, acho que agora, neste próximo slide, exatamente, como que a gente faz o cálculo de capacitância, né? Então, a construção de capacitor, o que que a gente vai levar em conta? Eu vou ensinar para vocês aqui a construção de capacitor de placas paralelas, né? Placas planas paralelas, beleza? Que é o capacitor mais simples que a gente pode ter. Então, para isso, primeiro a gente precisa definir as placas do capacitor, né? Tá aqui uma placa, e aí tá aqui a outra plaquinha do meu capacitor. Detalhe, ambas essas placas precisam ter a mesma área superficial. Então, eu vou falar que isso aqui tem área superficial A, por consequência, a outra também vai ter área superficial A, beleza? Mais uma coisa aqui, se eu falar que essa placa da direita está carregada com carga Q, a da esquerda está carregada com carga de mesmo módulo, porém sinal contrário, beleza? Então a da esquerda está carregada com carga menos Q. E aí eu vou falar o seguinte, pessoal. Vou falar que existe uma distância de separação Dzinho entre essas placas. E aí nós temos uma fórmula fechada muito interessante para dizer qual que vai ser a capacitância a partir da construção, da geometria desse capacitor, né? A capacitância, ela vai ser uma constante K, que multiplica ε0A sobre, opa, ficou torto, sobre a distância entre as placas. Vamos destrinchar esses termos aqui, rapaziada. A é a área de seção reta, a área das placas ali, beleza? A área da placa. D é a distância da placa, distância entre as placas. Esses dois termos aí não tem muito mistério. Agora, esse ε0 aqui já começa a ficar interessante. É a permissividade elétrica do vácuo, né? Esse ε0 ele se relaciona com o K da nossa força elétrica. Não sei se vocês vão estar lembrados, mas a minha força elétrica é descrita como K, Q1, Q2, sobre distância ao quadrado, né? Esse K aqui se relaciona com a permissividade. O K é a constante dielétrica do vácuo, e o ε0, que é essa letrinha aqui que parece um E ao contrário, um 3 ao contrário, é a permissividade elétrica do vácuo. E ele se relaciona da seguinte forma: K é 1 sobre 4π ε0. Então, se eu tiver o valor de K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, eu consigo descobrir qual que é o valor do ε0, beleza? E aí a gente tem a última definição, que é esse Kzinho. Não vamos confundir ele com a constante dielétrica do vácuo, é um outro K, tá? Eu vou até fazer um K diferente, é um K meio estilizado, tá? Não confundir com a constante dielétrica do vácuo. Esse cara aqui é a permissividade relativa do meio, né? É basicamente o epsilon do meio sobre o epsilon do vácuo, ou seja, permissividade elétrica do meio sobre a permissividade elétrica do vácuo. E que meio, que vácuo é esse aí? É justamente o que está aqui no meio das placas, né? Entre as placas pode existir vácuo, pode existir essa amoeba verde aí que eu desenhei entre as placas, né? E aí, dependendo do que tiver lá dentro, a gente vai ter uma permissividade relativa ali entre as placas, beleza? Então é interessante aí vocês terem bastante atenção nesses termos aí, tá? E aí a gente vai começar a brincar com o capacitor, né? Botando coisas ali no meio do capacitor, né? A primeira coisa que é interessante da gente analisar é a inserção de chapas metálicas. Então eu vou desenhar um capacitor aqui, né? Capacitor grandão. Aqui tá bem escrachado, bem fora de escala, né? E aí, entre essas placas do capacitor, eu vou inserir uma plaquinha metálica, né? Detalhe que não necessariamente essa placa precisa estar fazendo contato ali com as armaduras do capacitor, beleza? Ela pode estar exatamente ali no ponto médio sem encostar em ninguém, né? E aí vamos lá, novamente fazendo a nossa construção aqui, né? Vai ter carga Qzinho positiva na esquerda, perdão, na direita, carga menos Qzinho na esquerda, né? Mesmo módulo, porém sinais opostos. E aí, como essa placa aqui ela é metálica, vai acontecer o fenômeno de indução eletrostática nela, né? Essas carguinhas positivas Q, elas vão começar a induzir carguinhas negativas menos Q nessa superfície, beleza? Nessa superfície aqui da minha plaquinha metálica. E ela, rapaziada, por consequência, ó, tem aqui as carguinhas positivas fazendo a indução ali na placa, né? E essas carguinhas aqui nessa minha plaquinha metálica,
ela, como essa plaquinha metálica aqui ela é neutra, ou seja, a carga total é igual a zero, aquelas carguinhas negativas da direita tem que ter vindo de algum lugar. Elas vieram da esquerda. Então a esquerda fica parcialmente positiva, né? Fica parcialmente positiva e, inclusive, justamente equilibrando a carga negativa que tem ali na placa da esquerda. Beleza? Então fica um grande jogo de indução e equilíbrio ali de cargas, né? De cargas elétricas. De forma que essas cargas vão interagir com essas, né? E essas aqui vão interagir com essas, beleza? Ou seja, falei e não expliquei o efeito. Quando a gente insere uma placa metálica dentro, no interior do capacitor, o efeito é de diminuição da distância das placas do capacitor. Então, por exemplo, se eu falar aqui que entre as placas do capacitor originalmente tem uma distância Dzinho, e se eu falar também para vocês que a espessura dessa lâmina é Ezinho, né? O meu efeito vai ser o seguinte: minha capacitância linha ela vai ser calculada como K, epsilon zero, né? Aquele K estilizado, epsilon zero, área de seção reta, a área de seção reta não muda, sobre D menos espessura da plaquinha metálica, beleza? Então o efeito, que é a inserção de chapas, lembrando, metálicas, tem diferença, tem que ser metálica, tem que ser um objeto condutor. Quando a gente insere o objeto condutor dentro do meu capacitor, o efeito é de diminuição da distância entre as armaduras ali do meu capacitor, ou seja, a plaquinha da esquerda e a plaquinha da direita, beleza? Então a nossa fórmula ela fica neste formato aqui, beleza, pessoal? E aí, avançando, existe agora também a inserção de dielétricos, né? O que é um dielétrico? É basicamente um isolante, né? É o cara que não é condutor, né? E aí sim a diferença vai ser um pouco maior, né? Quando a gente insere um dielétrico aqui no interior do capacitor, é como se eu estivesse substituindo esse meio aqui, né? Esse meio aqui, a princípio, ele é vácuo, né? Ele é sempre vácuo. É como se eu estivesse substituindo um vácuo por uma gelatina azul, por exemplo. Em vez de ter vácuo, agora eu vou ter uma gelatina azul ali entre as placas do meu capacitor. E é claro, novamente, vamos definir aqui a carga negativa aqui, a carga do outro lado igual em módulo, porém sentido oposto, né? Perdão, sinal oposto, beleza? E aí qual que é o efeito disso, pessoal? Aí sim eu vou ter que prestar atenção na característica dessa gelatina azul aqui, né? A questão tem que me fornecer qual que vai ser o meio. E quando ela me fornece o meio, ela quer me fornecer o quê? A permissividade elétrica do meio, né? E aí o que isso vai mudar na minha fórmula, pessoal? Vai mudar a minha constante de elétrica. Minha capacitância linha, ó, vai ser o K diferenciado, epsilon zero, que multiplica a área da seção, a área das placas sobre a distância D. A distância D permanece a mesma, a área permanece a mesma, né? O que vai mudar? Vai mudar esse carinha aqui, né? Na placa normal, deixa eu até voltar o slide, ó. Por exemplo, nesse capacitor aqui, que existe vácuo aqui no meio, qual que seria esse casinho aqui, ó, circulado de azul e agora de vermelho? Qual que seria ele? Seria o epsilon, vamos seguir a setinha aqui, né? Seria o epsilon do meio sobre o epsilon do vácuo. Só que o meio é o vácuo, então seria epsilon zero sobre epsilon zero, ele vira 1, basicamente, né? Então seria a fórmula do meu capacitor se reduz a isso, epsilon zero A sobre D. É a fórmula mais simples quando o meio ali dentro é vácuo. Agora o meio não é mais vácuo, é um meio diferente, é uma gelatina azul. Então eu vou ter que escrever o seguinte, epsilon do meio sobre epsilon zero, que multiplica epsilon zero, que multiplica A, tudo isso sobre distância. Notem que o epsilon zero vai cortar, né? E agora a minha formulinha fica o seguinte, epsilon do meio, área das placas sobre a distância, né? Essa que vai ser a mudança. Então a nossa nova fórmula aqui de cálculo de capacitância, quando a gente insere um dielétrico, lembrando, material isolante ali no meio do capacitor, né, no meio das armaduras do capacitor, a minha formulinha é basicamente trocar aquele epsilon zero do vácuo pelo epsilon do meio, a permissividade elétrica do meio, beleza? E é esse aí o efeito. E aí, é claro, pessoal, eu posso combinar todas as brincadeiras. Eu posso inserir metade sendo uma chapa metálica, metade sendo dielétrico, posso inserir metade aqui e um terço aqui e assim por diante, né? Então, posso fazer várias brincadeiras disso e a gente vai gerar associação de capacitores que a gente vai ver aqui mais para frente nessa mesma aula, beleza? Mas antes da gente continuar, é interessante a gente esgotar ali toda a teoria física, né? Vamos dizer assim, física palatável que tem ali no interior do capacitor, né? Porque a gente viu que há um acúmulo de cargas na placa da esquerda e na placa da direita, né? Só que carga
gera campo elétrico, né? Lembrando que carga positiva gera campo elétrico de afastamento e carga negativa, campo elétrico de aproximação, beleza? Então, nós vamos ter uma sobreposição de efeitos, né? Vamos ter um campo elétrico grandão ali no meio das armaduras do meu capacitor, saindo da placa positiva e apontando para a placa negativa. Vocês me perdoem, mas eu estou um pouquinho alérgico, então estou fungando um pouco aqui no meio desse vídeo, tá? Mas vamos dar continuidade aqui, né? Vai ter esse campo elétrico aqui apontando para a direita, né? Ou seja, da placa positiva para a placa negativa. E aí, se a gente for lembrar da nossa teoria, tem até vídeo aí no canal sobre lei de Gauss, né? Existe uma metodologia para calcular o campo elétrico gerado por uma placa infinita carregada uniformemente com carga, né? Só que essa placa infinita carregada uniformemente pode ser muito bem aproximada por essa placa aqui do capacitor, né? Porque geralmente as dimensões da placa, ou seja, a área da placa ali do capacitor, usualmente, né, aquelas dimensões vão ser muito maiores do que a distância entre as placas. Então a gente pode aproximar um ponto aqui dentro, como essa distância aqui sendo desprezível em relação à área das placas, né? Ou seja, vai ser basicamente um plano infinito, dois planos infinitos fazendo campo. Então, ó, vai ser o campo 1 da placa positiva mais o campo 2 de aproximação da placa negativa, né? E aí eu vou associar esse campo 1 e o campo 2, né? E1 e E2, ao campo gerado por um plano infinito carregado uniformemente, que, se a gente for lembrar, é definido como esse sigma aqui, que é a densidade superficial de cargas, sobre 2ε0, sobre 2 vezes a permissividade elétrica do vácuo, né? Então aqui eu vou ter sigma sobre 2ε0 em módulo, né? Vou usar em módulo, óbvio, sobre menos sigma, né? Que seria o campo 2, menos sigma, só que eu estou usando em módulo, sobre 2ε0. Na hora que eu faço a soma desses carinhas aqui, né? Para calcular qual que vai ser o campo elétrico ali no interior das armaduras do capacitor, vai ser basicamente sigma, que é a densidade superficial de carga, sobre ε0, né? Só que, caramba, o que é esse cara aqui? Ele é basicamente carga sobre área, né? Carga total da placa do capacitor sobre a área. Então, eu posso aqui já puxar minha formulinha. Campo elétrico no interior do capacitor, vou botar ECAP, vai ser calculado como a carga que está acumulada ali nas armaduras do capacitor sobre a área que multiplica a permissividade elétrica do vácuo. Beleza? Então, nós temos aqui mais uma formulinha, né? E aí, se a gente avançar mais um pouco, pessoal, a gente pode, por exemplo, agora definir qual que é a diferença de potencial nas armaduras do capacitor, né? Diferença de potencial. Como que a gente vai definir ali meu capacitor no circuito, né? É como se eu tivesse uma caixinha preta ali conectando ele ao resto, né? E aí a gente tem que perceber uma coisa. Esse capacitor aqui, por exemplo, ele está ligado a uma diferença de potencial entre os terminais A e B, né? Na hora que aquele capacitor está carregado, ele também, por consequência, tem a sua diferença de potencial, que nem aquela fórmula que a gente viu logo no início, né? Que é igual a carga armazenada é igual a capacitância, que multiplica a diferença de potencial nas armaduras do capacitor. Se eu isolo esse U de AB aqui, eu concluo que ele é igual a Q, ou seja, a carga das armaduras do capacitor sobre a capacitância, né? E o que isso é interessante para mim, pessoal? Eu tenho que prestar muita atenção em quem que vai ser a diferença de potencial nas armaduras do capacitor, porque é comum aparecer esse tipo de circuito aqui para os alunos, né? Por exemplo, esse circuito aqui de 3 resistências e um capacitor, né? E o aluno, ele tem a mania de, por exemplo, falar que a diferença de potencial nas armaduras deste capacitor é igual à diferença de potencial da bateria. Vamos supor que essa bateria tem 10 volts e aqui eu tenho um R1, né? Só que esse capacitor aqui ele não está conectado na bateria, né? Esse capacitor aqui está conectado neste pontinho e neste pontinho. Esse pontinho aqui, por acaso, tem a ver com a bateria. Mas esse aqui de cima não tem nada a ver com a bateria porque ele está entre duas resistências, né? Então, na verdade, esse capacitor aqui ele vai se carregar com a diferença de potencial deste resistor, né? Lembrando que para calcular a diferença de potencial em resistor, eu tenho que lembrar da formulinha U de AB, né? Ou seja, a diferença de potencial nos terminais do resistor é a resistência que multiplica a corrente que atravessa aquele resistor, beleza? E aí, descoberto esse U de AB, eu consigo voltar para cá, para uma dessas duas formas da fórmula e calcular carga, calcular DDP, calcular capacitância, assim por diante, né? O que mais me convier, beleza?
E aí, o que é interessante a gente perceber também, relembrar, né, que nem eu falei anteriormente, que se a placa conectada ao terminal A é positiva e a placa conectada ao terminal B é negativa, como por exemplo, né, eu tenho automaticamente que o potencial do ponto A é maior do que o potencial do ponto B, beleza? E aí vamos voltar aqui também agora, já trocando de conceito, vamos falar sobre capacitância equivalente, né? Capacitância equivalente, se a gente for lembrar da aulinha de resistor, o equivalente é o único elemento que vai substituir um aglomerado, né? Vamos fazer um aglomerado de capacitores aqui, ó. Aglomerado de capacitores, né? Um aglomerado bem estranho de capacitores. Vou tentar fazer essa figura o mais estranha possível. Já tá feio o suficiente, pronto. A ideia de fazer o equivalente, pessoal, é justamente transformar vários elementos de circuito num único elemento, ou seja, num único elemento ligado naqueles mesmos terminais A e B, né? Então aqui é o A, aqui é o B, por consequência aqui é o A e aqui é o B também, né? É transformar tudo isso aqui num único elemento que faça a mesma coisa que esse montão de gente faria, né? O que o capacitor faz? Armazena energia na forma de potencial elétrico, né? Então a capacitância equivalente, né, esse C equivalente, é o único capacitor que, sozinho, sujeito à diferença de potencial entre A e B, ou seja, diferente potencial desse emaranhadão aqui, né, vai armazenar a mesma energia que este, mais 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 este, armazenariam, beleza? Então eu estou trocando vários capacitores por um único capacitor que consegue armazenar a mesma quantidade de energia, tá? Mesma quantidade de energia, tá? E aí vamos só falar aqui rapidamente da unidade de capacitância. A unidade de capacitância é o Faraday. Faraday, beleza? Faraday, o nome de um grande cientista aí, beleza? E usualmente a capacitância, ela vem na ordem de 10 a menos 5 até 10 a menos 8 Faradays, ou seja, o mais usual de aparecer é o microfaraday, tá? Esse que é a ordem de grandeza mais usual de aparecer para capacitância, beleza? Então, lembrando, capacitância equivalente é eu trocar vários capacitores por um único capacitor que armazena a mesma quantidade de energia. E aí existe as associações aí em série e paralelo, que nem existe para resistor, né? Então, por exemplo, vamos lembrar aqui, o que define elementos estarem em série é eles estarem numa mesma linha sem uma única bifurcação, né? Não existe bifurcação. O que é bifurcação? Eu vi aqui o caminho e eu percebi que tem duas opções aqui de caminho para seguir, né? Por exemplo, em vez de eu tô aqui seguindo o meu caminho, agora eu posso ir para cima, mas eu também posso ir para frente, ou eu posso ir para baixo. Isso aqui é uma bifurcação, né? No caso, uma trifurcação, né? Então, elementos estarem em série, eles não têm bifurcações ali no meio do caminho, beleza? Então, se eu falar que esse aqui é o capacitância C1, essa aqui é C2 e essa aqui é C3, né? Eu calcular a capacitância equivalente é fazer o seguinte, eu trocar todos esses três capacitores por um único capacitor que armazene a mesma quantidade de energia, né? Depois a gente vai ver como é que funciona o armazenamento de energia. Só que o cálculo dessa capacitância equivalente é dado da seguinte forma, ó. 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, né? O inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias ali do meu circuito, beleza? E aí, indo agora para capacitores em paralelo, né? Capacitores em paralelo, o que quer dizer elementos estarem em paralelo? É eles compartilharem a mesma diferença de potencial nas armaduras dele, né? Nos terminais deles, né? Então, por exemplo, se eu falar que esse aqui é o fio A e ele está no potencial A, né? Tudo isso aqui é o fio vermelho. Se eu falar que o fio da direita agora é o fio B e está no potencial B, todo esse fio aqui é o fio verde, beleza? Notem que todos os capacitores têm os terminais verde e vermelho, né? Bem fluminense, verde e vermelho. Então, naturalmente, eles estarão em paralelo, beleza? Elementos que compartilham a mesma diferença de potencial nos seus terminais são paralelos entre si, tá? E agora o nosso cálculo da capacitância equivalente, né? Lembrando, é substituir vários capacitores por um único C equivalente. Esse cálculo aqui é um pouco mais simples, né? A capacitância equivalente vai ser simplesmente a soma das capacitâncias ali dos elementos que estão em paralelo, beleza? Então nós temos essas duas formulinhas, para série e para paralelo.
E é nada mais justo do que a gente falar agora sobre energia armazenada, né? Se eu pegar um capacitor aqui genérico, por exemplo, e aplicar nele uma diferença de potencial A e B, né? Vou falar aqui é A, aqui é B, então eu vou ter uma diferença de potencial UAB, beleza? Sendo que aqui eu vou ter uma capacitância equivalente, por exemplo, né? A energia armazenada vai ser descrita como C UAB ao quadrado, C equivalente, né? UAB ao quadrado, sobre 2, beleza? Só que a gente pode lembrar daquela fórmula que a gente viu logo no início, Q é igual a capacitância que multiplica U de AB, né? A gente pode muito bem aplicar essa fórmula aqui. Por exemplo, se eu isolar o U de AB aqui, ó, U de AB é igual a carga, né, sobre a capacitância. E se eu pegar essa expressão e jogar aqui na minha fórmula da energia armazenada no capacitor, lembrando que a energia é armazenada em joules, né, eu vou ter o seguinte, vamos substituir aqui, isso aqui vai ser igual a capacitância equivalente sobre 2, que multiplica carga ao quadrado sobre capacitância equivalente ao quadrado. Na hora que a gente reagir essa fórmula, a gente obtém o seguinte, carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância equivalente. E aí tem mais uma última forma de escrever essa fórmula, né? Basicamente, eu isolar a capacitância como sendo carga sobre U de AB, carga sobre DDP. Então, se eu substituir aqui de novo, capacitância por carga sobre DDP, né? Q sobre UAB, vezes UAB ao quadrado sobre 2, né? Vai ser uma outra fórmula da energia do capacitor, que é basicamente Q, U de AB, sobre 2. Então, a gente tem, ó, uma forma, duas formas, três formas para a mesma fórmula para cálculo de energia armazenada no capacitor. Beleza, pessoal? Então, eu vou terminando a aula por aqui. Espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, aí podem entrar em contato comigo, né? Sou acessível, né? Espero que tenham gostado e até uma próxima.